Senhor, renda a Ele o seu melhor. Exaltamos o Teu nome, Senhor, bendizemos a Tua presença neste lugar. Rendemos o nosso espírito, dobramos a nossa alma, Senhor, na Tua presença. Nós exaltamos, Senhor, glorificamos o Teu nome. Tu és o único digno de ser exaltado, Senhor. Construímos um trono de adoração a Ti neste lugar. Toma o Teu lugar na nossa vida, Senhor. Toma o Teu lugar na nossa família, Senhor. Proclamamos a Tua vitória nas nossas casas. Proclamamos a Tua vitória nos nossos relacionamentos. Proclamamos a Tua vitória, Senhor amado. Onde nós chegarmos, Senhor, onde colocar a planta do nosso pé, ali a Tua presença será conosco. Faça-nos lembrar disso, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faça-nos lembrar das Tuas promessas, das promessas da Tua palavra sobre a nossa vida. Espírito Santo, faça-nos lembrar de onde nós viemos e para onde estamos indo. Espírito Santo, faça-nos lembrar que somos filhos legítimos do Pai. Aleluia! Exaltamos, glorificamos a Tua presença, Senhor. Que bata em retirada qualquer inimigo de Deus que por acaso se atreva ainda a estar por perto. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar, amados. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. O Senhor liberou pelo menos 2 palavras inicialmente, a de hoje e do próprio domingo, do próximo domingo, para que nós aprendamos um pouco dele na palavra sobre provisão sobrenatural. O Senhor direcionou algo assim. E hoje o Senhor direcionou que a provisão sobrenatural, ela começa no relacionamento com Ele. Amém. Então nós vamos falar exatamente disso hoje. Provisão sobrenatural e o seu relacionamento com Deus. E o texto que o Senhor me deu, ele não é muito comum da gente estudar. Atos 20, do verso 7 ao verso 12. Provavelmente conhecido dos irmãos, mas não é uma palavra de cabeceira. Não é uma palavra que normalmente a gente recorre todo dia. Atos 20, do verso 7 ao 12, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, era qual dia, irmãos? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E eu estou falando aqui de pessoas que estavam lá naquela região dos judeus. Não era sábado, não era o Shabat, era o domingo. Eles reuniam domingo também, né? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de quê? Partir o pão. Isso é comunhão. Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Não é muito comum, né? Até meia-noite ele tinha a intenção de falar aquele grupo. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, que era o lugar, a sala que eles estavam reunidos, e pelo texto a gente entende que era uma sala no 3º andar. Nós vamos ver isso aí. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Essas lâmpadas aqui, os irmãos têm clareza que não são essas que nos iluminam aqui. Era uma espécie de lamparinas, né? E certamente tinha fogo e fumaça. Aquilo era alimentado por azeite, né? O ambiente devia estar difícil. Não deveria ser um ambiente muito tranquilo, embora eles pudessem estar acostumados, uma vez que era isso que eles tinham de melhor na época. E aí, nesse lugar, ó, 3º andar, uma sala com muitas lâmpadas acesas, tinha muita luz, do jeito que eles podiam. A Bíblia segue dizendo:
um jovem, era um jovem, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Onde ele estava? Sentado numa janela. Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Ele cochilou, ele estava sentado na janela, cochilou e, aliás, não cochilou não, a Bíblia diz que ele teve um sono profundo, ele adormeceu profundamente, ele saiu daquele ambiente, ele não estava mais ali naquele ambiente. Descendo, porém, Paulo, olha que interessante, Paulo estava fazendo o quê? Pregando. Quando ele percebeu que o Eutico caiu do terceiro andar, ele parou de pregar e ele foi lá. Ele quebrou todos os protocolos. E ele foi lá. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse. Antes de dizer alguma coisa, ele fez o quê? Ele abraçou. Tem hora que não tem o que dizer. Tem hora que é para fazer. E ele disse, depois que abraçou, não vos perturbeis, que a vida nele está. Amém. Ele passou a vida do espírito que ele tinha para aquele rapaz, para aquele jovem, e fez o que depois? Correu para onde ele estava e continuou pregando. Agora então que ele tinha visto um milagre em todos, ele teve fôlego para pegar até o outro dia. O que era até meia-noite virou uma vigília. E essa vigília que a gente não está acostumado a ver por aqui em Cachoeira, que termina meia-noite, 1h, não. Varou o dia. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, até ficar de dia. E assim partiu, devia estar exausto. Ele ia viajar no outro dia, né? E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Provisão sobrenatural é a certeza de que Deus provê independente de nós e daquilo que a gente tem. Provisão sobrenatural nos faz ver além da nossa possibilidade, ela é além da força humana, ela é além da nossa capacidade, ela é além da quantia que você acha que tem para pagar as contas desse mês, ou do próximo, que a gente já está no final dele. Provisão sobrenatural é saber que eu não tenho, mas Deus tem. E esse que tem é o meu Deus, é o meu provedor. E aí eu tenho que fazer o quê? Ficar esperando? Se Deus vai prover, eu não preciso fazer nada? Não, não é isso que a palavra diz. Mas a palavra diz que eu faço a minha parte, e quando a minha parte não for suficiente, Ele fará a parte dele. E nós vamos ver o sobrenatural na área da nossa vida que nós vamos estar o quê? Precisando. Amém. O sobrenatural é crer que Deus já liberou milagres sobre nós. Amém. Isso é o sobrenatural. A provisão do sobrenatural de Deus, ela precisa começar no meu e no seu relacionamento com Ele. Porque mais do que a bênção, nós precisamos do Senhor que libera as bênçãos. E quando nós temos o compromisso com o Deus provedor, nós temos o que precisamos. Amém? Amém. A provisão sobrenatural, ela não depende dos meios humanos, mas ela depende de fé e de obediência a Adonai Iré, o Senhor da nossa provisão, o Deus que provê. Eu ouvi uma mensagem essa semana de um pastor que eu não conheço, chamado Samuel Davis. E ele disse o seguinte: milagre não combina com paralisia. Milagre tem que ter movimento. O que você tem feito para fazer parte do sobrenatural? Milagre não começa com paralisia e nem combina com paralisia.
eu oro, descanso, não faço absolutamente nada. Lázaro teria ficado morto, porque Jesus não tirou a pedra e nem tirou as ataduras. E nós precisamos lembrar disso. O texto lido diz, um jovem chamado Eutico. Esse jovem, segundo os meus estudos, ele deveria ter no máximo uns 14 anos. Aqui não está falando de um adulto. Por isso a palavra cita um jovem, porque ele era uma pessoa nova. Só que nós vamos caminhar nessa mensagem, nos vendo como adultos nessa história, nesse cenário. Em momento nenhum eu vou fazer alguma alusão que o texto não tenha. Só que lá o texto fala de um jovem, novinho. E nós vamos caminhar projetando a nossa vida como adultos nesse lugar. Eutico estava no ambiente de comunhão. Estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar e morreu. É isso que a Bíblia diz. Eutico estava no ambiente de comunhão, no ambiente de mover de Deus, no ambiente do partir do pão, no ambiente de ministração da palavra. Mas ele escolheu sentar numa janela. E sentado numa janela, pode ser que ele estivesse olhando só para dentro. E pode ser que ele estivesse olhando para fora também. Ele estava sentado na janela, ele estava no meio termo. Ele nem fazia direito, provavelmente, uma coisa e nem a outra. Na janela, Eutico tinha essa condição. Quantas vezes o Senhor falava comigo? Quantas vezes os meus filhos, a minha igreja, estão num tremendo mover e há alguém que escolhe sentar na janela? A janela é lugar de risco. Na janela a gente está dividido. Na janela a gente recebe menos. Sabe aquele lugar que o mover de Deus está tremendo e a sua alma te carrega para outro lugar e você só está ali de corpo presente e nada está acontecendo com você? Era mais ou menos isso aqui. A bênção estava ali, mas Eutico não. Ele se distraiu. E quando o Eutico se distraiu, ele se desconectou do ambiente da comunhão, da ministração da palavra, da bênção. E a Bíblia diz que ele adormeceu enquanto Paulo pregava. Quando a gente se faz de quem está dormindo, a palavra não muda, porque a gente está no sono profundo. A gente só deixa de receber e ainda corre o risco de morrer espiritualmente falando, porque sem a palavra, o que sobra é morte. E a palavra, ela gera vida em nós. Quem está na janela, quem está escolhendo ficar alienado ao mover de Deus, está correndo risco. Uma distração, inclusive, pode ter o nome de um pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, uma distração via o pecado pode acabar com a sua vida espiritual. Eutico caiu e morreu, mas tinha um homem de Deus lá. Na mesma hora, Paulo, ele desceu. Você faria o que nesse lugar? Choraria porque Eutico teria morrido? Só gritaria, misericórdia, alguém ajuda? Se Deus te deixou na cena, é você que tem que fazer alguma coisa. Muitas vezes não só falar, mas gerar ali vida que está em você. Mas você só gera se você tiver. Paulo tinha a vida sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele abraçou Eutico, Eutico ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Foi um milagre aqui, o sobrenatural de Deus. Você tem a vida no Espírito para compartilhar com alguém? O que você tem para dar a alguém, segundo o Espírito? Será que você tem agido como Eutico, que se desligou da palavra e caiu, despencou do 3º andar e morreu? Ou você tem agido e tem autoridade para agir como Paulo, que corre, abraça e libera a vida de Deus?
Se Deus fará ou não um milagre é com Ele, mas o nosso papel é ir lá e liberar a vida. Amados, quantas pessoas já passaram por aqui, nós podemos lembrar de algumas. E nós não fomos lá. Nós ficamos no terceiro andar. Paulo foi. Paulo largou tudo, inclusive a palavra, e foi até o térreo. Enquanto você não se comprometer com o que está sendo liberado por Deus para a sua vida e ficar na janela, você não receberá o que Deus deseja fazer. O Senhor falava claramente isso, e eu com temor e tremor, eu ouvia e anotava para passar para a igreja. Que sono espiritual é esse? O que tem tentado te distrair? Ficar na janela é uma escolha nossa. A gente escolhe se quer ficar na janela ou se a gente quer tomar uma atitude diante de Deus. Nós precisamos acordar. O texto de Efésios, ele é pesado e ele diz: desperta tu que dormes. Deus te quer dentro do mover que Ele está fazendo. Amém? Você crê que Ele está fazendo um mover? Você crê que as águas do sobrenatural, elas passam por esse endereço aqui também? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você e eu nós precisamos ser um canal do sobrenatural de Deus onde nós chegarmos. Eclesiastes 11:4, na Nova Versão Internacional. É um versículo pequeno, mas muito especial. Eclesiastes 11:4, na Nova Versão Internacional, diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Podemos ler novamente esse texto? Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. O que Deus está falando? Enquanto a gente fica pasmada, olhando, avaliando, pensando, nós estamos deixando de gerar vida. Nós não recebemos e não temos para dar. Enquanto a gente observa, o tempo passa. Enquanto a gente observa, o fruto não aparece. Enquanto a gente observa, a vida espiritual vai passando. E a gente não vai dando conta disso. Deus não te quer como um espectador. Ele te quer como um filho, uma filha frutífera na presença dele. Mas para isso precisa o quê? Investir tempo no relacionamento com Deus. Precisa cuidar da sua vida com Deus. Eu conheci essa semana, num vídeo, a pastora Karen Tosh. Ela é filha de 2 pastores. A pastora Karen Tosh, em uma das mensagens dela que eu ouvi, ela disse o seguinte: porque tem muita gente assim, não entra na guerra, não participa da luta, mas fica observando. Quem só observa, não age com responsabilidade espiritual, perde a visão, fica cego. É isso que ela disse, eu achei gravíssimo. E Deus me chamou a atenção para a expressão responsabilidade espiritual. Às vezes a gente é responsável, e que bom que sejamos todos assim. A igreja de Sevaot precisa ser responsável para pagar as contas, para não ter nome sujo, para ser honesto, para ser verdadeiro. Mas a gente também precisa cuidar de ter responsabilidade espiritual. Qualquer coisa é motivo para a gente deixar para depois. Qualquer coisa é motivo, Chico, para a gente não vir. Qualquer coisa é motivo. Amado, se precisar, claro que eu quero que todos cheguem à hora. Esse é o correto, isso também é responsabilidade. Mas se algum dia você não puder chegar na hora, chegue depois da hora, mas venha. Aleluia. Você vem. Sabe por quê? Quando você tem dor de barriga, para tudo para você. Você fica pedindo para o Senhor parar o céu também na sua direção. Se Deus fizesse o que a gente faz com Ele, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sem responsabilidade espiritual, a nossa vida se torna estéril. Precisamos ter responsabilidade espiritual. Quem só observa e não age,
não tem fruto. Porque não faz. Fica olhando o vento, fica olhando a nuvem, fica observando se é a hora. Nós precisamos fazer o tempo. A hora já foi, já chegou. Os campos estão brancos para a ceifa, é o que diz a palavra. Nós precisamos agir. Deus não te chamou para ser observador, observadora. Quais são os frutos que você hoje pode testemunhar na presença de Deus? Quais são os frutos? Olha aí para a sua vida. Quais são os frutos que a sua vida com Deus tem produzido? Porque se a sua vida com Deus não tem produzido nada, temos um problema a resolver hoje, em nome de Jesus, para que mude a partir de agora. E Deus também falava comigo que enquanto a pessoa se coloca como observador, como observadora, ele não precisa liberar dom nenhum, porque o observador não precisa de dom. O observador precisa de conserto. Deus falou isso comigo a semana inteira. Observador, espectador, espectadora não precisa de dom, precisa de conserto, precisa de mudança, para que o sobrenatural chegue até a vida dessa pessoa. Quantas vezes essa semana eu estudando, Deus falava comigo, andai no Espírito. Andai no Espírito. Hoje pela manhã eu falei alguma coisa sobre isso. Andar no Espírito. Amados, andar no Espírito é a direção para nós. Andar no Espírito é a direção para a igreja. Andar no Espírito é nada menos o que nós precisamos aprender a viver todos os dias. Mas o que você precisa deixar para andar em Espírito? A gente não anda em Espírito de qualquer jeito. A gente precisa deixar aquela bagagem que não combina com o Espírito. Tudo que você entender que tem na sua vida que não agrada a Deus, você precisa deixar. Você precisa deixar. E aí nós precisamos aprender a crucificar nossas vontades, porque as nossas vontades, às vezes, elas são da carne, elas são da terra. E a gente precisa aprender o que a palavra diz, crucificar essas paixões, para nós sermos mais do que bem-aventurados na presença do Senhor. É tempo de nós andarmos debaixo da palavra que o Senhor tem liberado nessa casa. Andar em águas mais profundas, navegar em águas mais profundas. Você já tem revelação do que é isso na sua vida? O quanto dessas águas mais profundas você já conseguiu mergulhar? Qual é a altura dessas águas dentro da sua vida? O que significa para você andar em águas mais profundas? As águas mais profundas vão marcar o sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida também. Qual tem sido a sua contribuição para que a glória de Deus se manifeste aqui? Nós somos a igreja aqui. Qual tem sido a minha contribuição e a sua contribuição para que a glória de Deus se manifeste neste lugar? E as pessoas olhem para nós e digam, ali tem um povo que anda no Espírito, que cumpre essa parte da palavra. A garantia da nossa provisão sobrenatural está no Deus sobrenatural que nós servimos. Faça a sua parte, a provisão virá. A provisão virá. Em nome de Jesus. Hoje é tempo de eu e você nos movermos no sobrenatural de Deus. Qual é a área da sua vida que você precisa de ver a manifestação milagrosa do sobrenatural de Deus? Feche seus olhos. Comece a orar pela essa área, a sua vida. Qual é a área da sua vida que você precisa ver a manifestação do sobrenatural de Deus? Uma mudança, é aquela área que você diz, Senhor, eu não consigo mais. Eu já tentei, eu já orei, eu já me aborreci, eu já briguei, eu já guerrei, mas eu ainda não vi mudança. É essa área que você vai apresentar agora diante do Senhor. Comece a orar pela sua vida. Comece a orar por essa área específica que você precisa ser vitorioso em Deus. Comece a colocar diante do Pai e fala, Senhor, eu não quero estar mais na janela. Eu sou um guerreiro, eu sou uma guerreira, eu estou na igreja do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E o meu papel é espada na mão, comando na boca, porque a palavra é viva e eficaz. Amém. E ela faz.
ela faz. Não seja aquela pessoa irresponsável espiritualmente falando. Assuma agora a responsabilidade espiritual no mundo espiritual. Permita que o Espírito Santo te ajude nessa caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe-se de pé, vamos orar. Vamos orar sobre isso. Eu quero que você abra a sua boca e comece a aclamar. É outra experiência que nós precisamos ter. Comece a aclamar, comece a pedir ao Senhor, colocar nas mãos dele, de forma clara e audível. A minha necessidade é essa, Senhor. Abre a sua boca, comece a orar. Comece a orar pela sua vida, comece a orar pelas suas questões. Comece a colocar pessoas diante do Senhor e dizer, Senhor, é teu. Senhor, essa pessoa é tua. Eu profetizo isso, se essa pessoa ainda não aceitou a Jesus, profetize que ela já está sendo alcançada pelo Senhor pela fé. Profetize isso, profetize a vitória do Senhor na sua vida, nos seus desafios, no seu trabalho, na sua vida particular. Comece a colocar os desafios diante de Deus. Senhor, eu ainda não vejo nada, mas pela fé eu profetizo, eu declaro, eu chamo a existência. Eu chamo a existência. Se você anda na desobediência, peça perdão ao Senhor. Peça perdão e fala, Senhor, eu quero me ver em obediência à tua palavra. Eu quero exercitar a fé todos os dias na minha vida. Eu quero ter um testemunho para contar nessa área e abençoar muitas pessoas. Eu quero ser como Paulo, que tem vida em si para liberar sobre alguém. Eu quero ser, Senhor amado, como uma pessoa curada, Senhor, que libera cura sobre as outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa liberta, que libera libertação sobre as outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa próspera, que libera prosperidade sobre a vida das pessoas. Eu quero ser uma pessoa saudável, que libera saúde para a vida das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero ser cheia do teu Espírito para liberar o sobrenatural sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Pai querido, louvamos o teu nome. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo poder e autoridade da tua palavra respaldada em Jesus. Obrigada porque a tua palavra diz que tu zela por ela para que ela se cumpra. Senhor, eu quero declarar que a tua palavra gera fé no meu coração e no coração desta igreja. Eu quero declarar, Senhor, uma igreja aguerrida, uma igreja cheia do poder de Deus, uma Tsevaot Church cheia do sobrenatural de Deus. Sopra, Espírito Santo, nessa hora sobre nós. Sim, como esse vento suave que apareceu nesse momento, sopra sobre nós. Eu recebo o vento do teu Espírito agora, profeticamente, em nome de Jesus. Eu libero esse vento profético da tua presença nessa avenida Levino Fanzeres. Eu libero esse vento profético sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que o teu sobrenatural sopre sobre nós. Em nome de Jesus, queremos ter um testemunho novo para contar. Chega de só testemunho de há 20 anos atrás. É novo todo dia. Tem maná todo dia. Tem sustento todo dia. Tem o Senhor em todos os dias. E a tua presença, Senhor, a tua presença, ela faz diferença na nossa vida. A tua presença nos é suficiente, Senhor. Porque o Deus da provisão é o meu Deus. Adonai, Ire, o Deus que provê, está sobre nós e conosco e através de nós. Temos para liberar. Eu profetizo, temos para liberar. Temos para liberar. Temos para distribuir. Aleluia. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada pelo teu fogo queimando dentro do nosso espírito, Senhor. Obrigada pelo teu fogo, Senhor, que queima pecado, Senhor. Obrigada pelo teu fogo que nos faz andar no teu espírito, Senhor.
Erga, Senhor amado, dentro de nós a nossa cabeça. Que possamos erguer a cabeça como filhos amados do Pai, que não tem com que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade. Queremos andar em verdade. Hoje o teu Espírito nos lembrou, em João 16, o início 17, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade habita em nós. Aleluia, aleluia. Tu és, Senhor, a verdade na nossa vida. Clamamos, ó Deus amado, pela tua verdade em nós. Todo espírito do engano, eu vou contra ti em nome do Senhor. E eu te repreendo em nome de Jesus. Senhor, todo pecado oculto vai sendo queimado agora, em nome de Jesus. Toda palavra do inferno que traz, ó Deus, desânimo, vai sendo queimada agora, em nome de Jesus. E que o novo de Deus venha, e que o mover sobrenatural venha, e que os testemunhos comecem a chegar para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa, redentora do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus é bom.